passagem do homem de bem aqui na Terra. Essa passagem, para mim, em especial, ela serve como um testemunho, assim, um manual, um guia, um direcionamento, para que a gente possa, né, para que eu possa e a gente possa nos melhorarmos quanto pessoas aqui na Terra, né? Então eu vou lendo e comentando aqui os trechos com vocês, tá bom? Então, o homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e caridade na sua maior pureza. Se interroga a sua consciência sobre os próprios atos. Pergunta se não violou essa lei, se não cometeu o mal, se o fez todo o bem que podia, se não deixou escapar voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que se queixar dele, enfim, se fez aos outros tudo aquilo que queria que os outros fizessem por ele. Na verdade, se a gente parar para refletir um pouquinho, né? Se fez aos outros tudo aquilo que quisesse que fizesse com ele, né? Se resume todo o Evangelho. Se a gente parar para refletir um pouquinho das nossas ações, das nossas atitudes, a gente começa a perceber o quanto, em muitos momentos da nossa vida, nós deixamos de fazer o bem pelo nosso egoísmo, né? Deixamos de fazer o bem porque a gente está priorizando coisas materiais e sabendo que essas coisas materiais, elas são temporárias na nossa vida, né? E a gente está aqui na matéria, a gente precisa trabalhar, a gente precisa sim lutar pelo que a gente precisa alcançar e tudo mais, mas nós temos que sempre buscar esse equilíbrio. Então, por isso essa necessidade de reflexão, se a gente de fato está fazendo para o outro aquilo que a gente quer que o outro faça por nós. Então, essa pergunta, né, essa afirmação, na verdade, ela poderia virar uma pergunta todos os dias para nós. Eu fiz para o outro aquilo que eu queria que o outro fizesse por mim? Ela tem que se transformar numa pergunta diária para a gente, para que a gente possa nos perceber, né? Então, continuando. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas e expiações e as aceita sem murmurar. Aí a gente olha para essa passagem e fala, meu Deus, como a gente está longe, né? Porque acontece alguma coisa com a gente começa a reclamar, a gente reclama, por que comigo? Por que comigo? Né? E aqui está falando assim, que o homem de bem, ele tem fé. Ele sabe que nada acontece sem uma causa maior, tem um motivo, né? E não que a gente não tem que sentir a chateação, a mágoa, porque nós somos humanos, a gente sente. A diferença é como eu trato isso dentro de mim. Se eu entro na revolta, entro na reclamação constante, se eu fico ali o tempo todo murmurando, eu não entendi o que eu estou fazendo nessa terra. O que eu estou aprendendo com essa dificuldade que eu estou passando? Enquanto a gente não aprende, o problema não vai embora. Tem hora que ele vai, aí sabe o que acontece? Ele volta depois. Porque a lição não aprendida é a lição repetida. Aí a gente volta pelo mesmo problema. Aí, opa, mas está acontecendo isso de novo comigo? Se está acontecendo de novo, é porque não aprendeu a lição. Vamos voltar para a reflexão. E isso tudo, pessoal, é por isso que eu falo que é um grande manual. Porque é o nosso exercício diário. Né, de refletir assim o quanto a gente está aprendendo com as dificuldades do nosso caminho. Aí me veio na cabeça agora, né, gente, quantas vezes a gente vai fazer, né, alguma coisa e a gente pensa, mas o que eu ganho com isso? O que eu vou ganhar com isso? Aí a gente percebe ainda o quanto a gente está engatinhando na escada evolutiva, né? Porque a gente ainda está pensando no nosso umbigo, a gente ainda está pensando muito na gente primeiro, o que eu ganho com isso? É bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem crenças, porque vê que todos os homens são irmãos. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema aos que não pensam como ele. Aí a gente cai, né, gente, nos nossos personalismos, tentando convencer o outro da nossa razão. Quantas vezes a gente entra em discussões, em conflitos, tentando convencer o outro que o nosso ponto de vista, a maneira como a gente está enxergando as coisas é a mais correta, tá? Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Considera que aquele que prejudica os outros com palavras maldosas, que fere a suscetibilidade alheia, com o seu orgulho e com o seu desdém, que não recua a ideia de recausar um sofrimento,
uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever do amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Então ele sabe que a todo instante é dada a oportunidade de fazer algo do bem. A todo instante, né? Nos é dada essa oportunidade. Então aquela pessoa que está mais conectada com a caridade, com o bem, com o amor, ela percebe mais rápido. As que estão ainda muito, né, que é a maior parte da gente, muito voltado para o nosso egoísmo, para o nosso orgulho, ainda para nossas vaidades, a gente ainda está pensando o que eu ganho com isso, tá? Não tem ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que será perdoado conforme houver perdoado. A gente falou agora há pouco no Pai Nosso, né? A gente sabe que recebe de acordo com o que a gente entrega para Deus. Então, se a gente perdoa, e quando ele fala esquece aqui, não é esquecer de memória, não lembrar mais, porque graças a Deus a gente tem a memória, você vai lembrar. A diferença é como essa lembrança vem em mim. Essa lembrança está vindo recheada de ódio, de raiva, de rancor, de vingança, querer que o outro se dê mal? Ou essa lembrança está vindo como, que bom, eu não sinto mais nenhum sentimento negativo que faz com que eu consiga olhar para essa pessoa, não vou amá-la como eu amava antes, ou enfim, né, dependendo da situação, mas eu não quero o mal dela. Ó, que evolução que a gente está chegando, né? A gente vai chegar lá, em nome de Jesus. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência. E se lembra dessas palavras do Cristo: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Não precisa nem falar, né, gente? Essa passagem tão bem discutida em vários meios, a gente percebe que quem somos nós, né, para ficar tirando pedra? Tem hora que a gente fica tirando pedra, mas a pedra vai numa palavra afiada, numa língua que machuca, né? Numa rejeição, numa decepção. Quantas coisas a gente faz que é uma pedra que a gente está tirando, né? Quem somos nós para colocar alguém ali na vitrine e ficar julgando o tempo todo, sendo que a gente ainda está rodeado de mais tendências negativas do que positivas, e nós estamos aqui nos esforçando para reconhecer o bem dentro de nós. O nosso cérebro é predominantemente negativo. Para a gente fazer o bem, a gente tem que intencionar, não tem outra maneira. Isso já é um aprendizado do Cristo pra gente, de Deus pra gente. Você tem que intencionar o bem. Ele não vem, tem que intencionar o bem, tá? E principalmente dentro de nós. Não se compraz em procurar os defeitos do outro, nem a pô-lo em evidência. Se a necessidade os obriga a isso, procura sempre o bem que pode atenuar o mal, né? Então, diante de uma situação que não tem para onde sair, essa pessoa faz o quê? Ela tenta sempre atenuar para que entre ali no melhor, né, harmonia possível, tá? Estuda as próprias imperfeições e trabalha sem cessar em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a permitir-lhes dizer amanhã que traz em si alguma coisa melhor do que nas vésperas, do que ontem, né? Não tenta fazer valer nem o mal, não tenta fazer valer nem o seu espírito, nem os seus talentos às expensas dos outros. Pelo contrário, aproveita todas as ocasiões para fazê-la ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece em nada com sua sorte, nem com seus predicados pessoais, porque sabe que tudo quanto lhe foi dado pode ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe tratar-se de depósito, do que deverá prestar contas, e que o emprego mais prejudicial para si mesmo que poderá lhes dar é pô-lo a serviço da satisfação de suas paixões. As paixões aqui não são paixões de relacionamento, né? São paixões das nossas vicissitudes ainda, daquela coisa assim né, da vaidade, da ganância. Então aqui está falando da questão do material, de tudo que ele sabe que tudo que ele tem material foi emprestado e sabe que aquilo pode ir embora se não souber cuidar, se aquilo estiver diminuindo a pessoa, dificultando a vida dela, aquilo pode ser retirado. Quantas heranças a gente vê que não fica com a pessoa que recebe? Porque não é merecedora daquilo. Então Deus, Ele sabe exatamente, nada está errado em seu, né, em seu mundo. Então Ele sabe exatamente aonde tem que ficar as coisas. Então tudo que a gente tem que servir para nos engrandecer no sentido de ser pessoas melhores. Não no sentido de aumentar nossa vaidade, aumentar nossa ganância, aumentar o nosso egoísmo, aumentar o nosso orgulho. A gente está indo para o caminho errado. E ir para esse caminho, Deus faz o quê?
você não está em condições ainda de ter isso aqui. Eu vou tirar de você e vou dar para fulano que vai passar pela experiência agora e pelo aprendizado, tá? Em suas relações sociais, alguns homens se encontram na sua dependência. Trata-os com bondade e benevolência, porque sabe que são iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para erguer-lhes a moral e para não os esmagar com seu orgulho, e evita tudo que poderia para tornar mais penosa a sua posição subalterna. O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo de procurar cumpri-los conscienciosamente. Só essa passagem aqui dá uma palestra de 1 hora, né? Quantas vezes no ambiente de trabalho a gente tem dificuldade de atender os nossos líderes e vice-versa. Quando a gente tem liderados, a dificuldade que nós temos de não nos sentir orgulhosos em cima, né, de nos sentirmos melhores, superiores. Quantas coisas a gente ainda tem que aprender nesse nosso comportamento diário. Por isso que eu falo que a dificuldade está na nossa casa e no nosso ambiente de trabalho, né? Porque é ali que estão as peças fundamentais para que a gente possa evoluir e sermos pessoas melhores, tá? O homem de bem, por fim, respeita nos seus semelhantes todos os direitos que lhes são assegurados pelas leis da natureza, como desejaria que os outros fossem respeitados. Essa não é a relação completa das qualidades que distingue o homem de bem, mas quem quer que se esforce para possuí-la estará no caminho que conduz as demais. Ou seja, né? Aqui é só 10% do processo para que a gente tenha um guia, um norte, um direcionador, um objetivo de como ser uma pessoa melhor. Então esse é o manual do Evangelho, né? Todo o Evangelho, logicamente, tem vários ensinamentos pra gente, mas essa passagem reduz, né? Resume o manual, o nosso objetivo aqui, tá? Então que a gente possa refletir sobre essa passagem, que a gente possa ler ela com mais calma, todos os dias refletir um pouquinho o quanto a gente está sendo caridosos, o quanto a gente está fazendo o bem com o outro e com a gente mesmo.